ouvintes. Me chamo Danilo Jeremias, sou biólogo e estudante de medicina. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, que é o meio ambiente. Comigo hoje para falar sobre o tema, Eduardo Miranda. Fala galera, meu nome é Eduardo Miranda, estudante de economia. Vamos ver o que dá pra gente falar de economia com o tema de hoje, hein? Juntamente conosco, o melhor editor desse podcast e coincidentemente o único, André Rocha. Beleza, pessoal? André Rocha, físico, estudante de engenharia mecânica e tô aí curioso para falar do meio ambiente. Mais uma vez presente com a gente, você deve reconhecê-lo pelo nosso episódio maravilhoso sobre saneamento básico, o Vitor Alexandre. Olá pessoas, muito obrigado por esse convite de novo. Eu estou atualmente fazendo curso de Engenharia Civil e eu acredito que o tema Engenharia Civil e Meio Ambiente casam muito bem e dá para fazer um debate gigante sobre isso. Certo, vamos começar então. O que vocês entendem sobre meio ambiente? O que é, tu pergunta? O que é o meio ambiente? A pergunta seria, o que é meio ambiente? A interação de tudo, sei lá, todo mundo. Cara, mas meio ambiente não é meio redundante? Então, tem uma literatura que traz isso, meio ambiente, tem umas literaturas que realmente traz isso como, esse termo como um pleonasmo. Mas por quê? Porque ambiente já é o local onde está inserido todas as formas de vidas, todos os fatores, digamos, bióticos e abióticos, né? Abióticos a gente está falando de terra, pedra, chuva, fogo, vento, fatores abióticos. E os fatores bióticos, todos os seres considerados seres vivos, né? Então o ambiente meio que comporta toda essa dinâmica e já é o meio. Então meio ambiente alguns autores trazem como pleonasmo. Mas por que será que de onde veio esse nome assim pra ter ficado até hoje? Porque é uma coisa bem comum, o meio ambiente é assim. Então, acho que é uma ideia, na verdade, bem de senso comum, no sentido de que quando você pergunta para as pessoas em geral o que é meio ambiente, eles vão colocar o ambiente como sendo algo exclusivo de floresta, de animais. Pode ser. Eles não trazem... Esquece que o ambiente pode ser ambiente urbano, qualquer coisa do tipo. Não colocam que, na verdade, o meio ambiente, o ambiente de fato é aqui, é a sua casa, o lugar que você trabalha, onde você mora, é tudo que rodeia a vida, que é o ambiente. Show, vamos mudar o evento, vamos mudar. Beleza, então. Tá, mas assim, no seu ponto de vista, o meio ambiente seria o que a gente tem mais próximo, o meio ambiente, digamos, que é conhecido hoje, seria o mais próximo do que a gente tem da palavra ecologia? Na verdade, ecologia é uma área específica da biologia que vai estudar as inter-relações dos organismos que estruturam o meio ambiente, né? A gente vai entrar na definição de ecossistema, de bioma, de população, nessas interações, e cada interação vai ter seus respectivos nomes, comencialismo, parasitismo, extrativismo. A ecologia em si, eco, casa, logia, estudo da casa, seria então o estudo de toda essa dinâmica da vida, desde utilização dos recursos ambientais, em relação com todos os seres vivos. Não é especificamente um olhar antropológico. Tem estudos direcionados à área antropológica e natureza, mas a ecologia em si está mais preocupada com o todo, né? E dentro da ecologia a gente tem várias sub-áreas que atendem basicamente todas as relações que a gente estuda na biologia. Entendi. É porque eu, por exemplo, não domino essa área. Então, para mim, quando fala meio ambiente e ecologia, para mim eles são coisas que andam lado a lado, como fossem iguais. De certa forma, sim, mas vamos colocar que ecologia seria um estudo mais estrito sensu de como funciona as interações do meio ambiente. Entendi. Obrigado. Nada. Tá, vamos pros bagulho demais, que é o que o pessoal quer saber de meio ambiente. Mas antes da gente, de fato, começar, a gente bora pegar uma definição que ela é bem universal no sentido do meio ambiente. Aí a gente vai já para os conflitos. Certo. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas suas formas. Então, mais uma vez,
não é só a forma de vida como a galera costuma colocar no meio ambiente, que é só os animais, a floresta. Não, é todas as formas de vida. A gente inclui também. eu, você, todo mundo. Geralmente Né? só em floresta, É, Amazônia. Índio, no máximo índio. Coloca o índio lá como... Aí a gente entra numa outra questão para vocês. Qual é a importância do meio ambiente? Qual é a relação entre a utilização do meio ambiente, já trazendo uma visão mais antropológica para a vida humana? Tipo, qual que é a... Qual é a relação? Por que a gente pode pensar, para facilitar o nosso pensamento, por que se discute tanto a preservação do meio ambiente? As pessoas falam disso, eu acho que porque a gente precisa dos recursos que tem no meio ambiente Talvez para para sobreviver. melhorar a qualidade de vida das pessoas. Exato. No tema da engenharia, meio ambiente tem muito a ver com a palavra sustentabilidade. Sim. E lá, basicamente, desde os anos 80, não se falava sobre sustentabilidade. Só que agora, nos cursos de engenharia, essa palavra virou o tema-chave. É um mantra. Agora tem que ser todo semestre, toda matéria tem que ter sustentabilidade no meio. Mesmo que não faça nada sustentável, Mesmo que vamos não falar tenha. que é sustentável. Administração, tá ligado? Sim. Mas eu acho que, pessoalmente falando, isso não é exatamente um problema. Mas eles não explicam o todo, porque sustentabilidade, eles ligam muito a parte de meio ambiente também, que é importante. Porém, também tem que estudar a parte de sustentabilidade, como o ambiente e o negócio consegue se autossustentar, por exemplo, sem precisar de um auxílio externo. Isso acontece muito na engenharia. E o tema sustentabilidade não é bem falado e explicado. É só muito voltado ao meio ambiente. Acredito eu que se o tema sustentabilidade fosse focado e falar sobre tudo da engenharia também, como deve ser alguma coisa de economia ou, sei lá, engenharia mecânica, eu acredito que o tema seria muito mais amplo para poder explicar. Só que não tem como explicar todo esse tema. É um tema amplo demais, né? Em um curso de 5 anos, entende? Que tem a ver com engenharia já. Então, É porque a pegada de você fazer qualquer coisa que venha logo à frente sustentabilidade, na verdade, sustentabilidade está se referindo em utilizar melhor o recurso natural. Porque a gente sabe que, por mais que alguns recursos naturais eles são renováveis, aparentemente a gente está consumindo mais do que a Terra consegue repor. E no sentido até, por exemplo, a água, nunca existiu menos ou mais quantidade de água na Terra. Sempre teve. Para onde a água foi que não seja aqui na Terra? Claro que se você pegar numa visão histórica, biológica, lá atrás, quando se estuda os possíveis começos de como surgiu a vida, você vai ver que vários meteoros congelados caíram na Terra que contribuíram para a formação da água que a gente conhece hoje. Mas no sentido mais recente, a água não sai do planeta Terra, entendeu? Assim, a preocupação com a água não é que nós vamos acabar com a água, porque a água tem seu ciclo, né? O problema é que a gente está utilizando a água de forma errada, de uma forma que ela não consiga ser mais utilizada novamente. É uns problemas igual a gente discutiu e o Vitor estava presente no nosso podcast sobre saneamento básico. Um dos problemas da falta de saneamento básico é que a água que está sendo utilizada, que poderia ser tratada e reutilizada, ela não está sendo tratada e ela não tem como ser reutilizada de novo. Entendeu? Mas será que ficar batendo nesse... Tipo assim, que nem ele falou, todo semestre tem alguma matéria falando, e isso é comum em muitos cursos. Sempre tem, eu faço economia, tem lá o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Realmente tem praticamente todo semestre alguma matéria relacionada a isso. Será que isso daí não cria o efeito contrário? Tipo, aquele ranço da galera de tipo, algo ser tão natural, tão comum que tipo, você nem presta mais atenção, porque tipo... É mais um, né? É mais uma coisa. Eu vejo isso... Veja só, sou formado em biologia, né? Então, o que eu não tive de meio ambiente sobre, né? Todas as matérias especificamente, mas isso que tu comentou sobre todo semestre, não é só economia, nem engenharia, na verdade, eu acho que todos os cursos, obrigatoriamente, eu estou fazendo medicina agora, e eu acredito, tem meio ambiente lá, inovações tecnológicas e meio ambiente, tem uma matéria assim. Mas é pegada porque é justamente a discussão do momento, entendeu? Só que às vezes essa discussão é feita, eu acho que é da forma errada, né? Porque, tipo, então, assim, é porque ela é meio que imposta, e tudo que é imposto é roubo. errado não tá. E é
que por si só, assim, imposto é roubo e roubo é errado, logo essa forma é um pouco... E é maçante mesmo. É maçante. Eu confesso que em alguns aspectos a discussão do meio ambiente é bem chata, porque é batida, é uma encheção de saco. Você vê que tem algumas coisas que é zero realidade. Isso que eu fico meio chateado com questão de sustentabilidade, os ambientalistas, coisa e tal. Tipo, tem muita coisa que é zero... Não faz sentido para a população normal, tá ligado? Sim. Quando a gente tá falando aqui no Brasil de gente que passa fome, o cara tá falando, não, vamos parar de consumir porque a gente tem que construir um prédio que seja assim. Tipo, mano, faz sentido, acho que, sabe? por favor. Por exemplo, no meu curso eu falo muito sobre isso, né? Tipo, se você for construir algum prédio ou se você for fazer uma casa, foque muito na parte de meio ambiente, de placas solares, de fazer umas varandas verdes, por exemplo. Sim. Só que assim, ninguém leva em consideração o custo disso. E isso tem um custo. Tem. É muito fácil para um cara que é rico fazer isso, mas o pobre que mora na favela, ele tem que ser obrigado também a construir isso? Então, eu acho que, na verdade, todo mundo concorda que qualquer coisa obrigada não vai levar muito pra frente. Mas, em geral, na verdade, a gente vê mais plantas em lugares menos desenvolvidos do que em lugares mais desenvolvidos, assim. Plantas até mais diversas, inclusive. Se tu for, por exemplo, no Google Maps, na cidade de Toronto, no Canadá, tu vê muito verde. Agora, se tu for ver na cidade de Porto Velho, que é no meio da floresta amazônica, a cor predominante é laranja, que é barro, basicamente. E isso daí vem um pouco daquela questão assim, tipo, eu vejo muito isso da questão de desenvolvimento econômico. Se as pessoas hoje começam a falar disso, as pessoas que conseguem falar disso naturalmente é porque elas já passaram por uma situação que antes só sobrevivia e agora ela sobra recurso para ela, então ela tem tempo para pensar nisso. Só que ainda existem pessoas que não têm tempo para pensar nisso. Então, tipo, aquela velha máxima que o pessoal fala, né, white problems, que é tipo, problema de branco, coisa. Não que necessariamente falar disso seja ruim, mas eu acho que antes você precisa desenvolver pessoas que não têm condição, pessoas que realmente vivem em miséria, para depois falar da sustentabilidade deles, tá ligado? É que tá, mas antes de desenvolver essas pessoas, tipo, quem que vai se desenvolver? As pessoas por elas? Não, é porque eu digo isso já pensando em questões assim, tem muita coisa de regulação que limita os próprios pobres, tá ligado? Impede eles de crescerem. Tipo, você vê plano diretor, uma coisa básica, tem em toda a cidade, plano diretor. Aí os caras pegam e escrevem lá no plano diretor que um prédio não pode ter mais do que 10 andares, por exemplo. A calçada tem que ter espaçamento de 5 metros. Aí você fala, pô, o centro da cidade fica lindo, né? Super sustentável, com todas as árvores e tal. Só que o cara que é pobre, o metro quadrado do centro da cidade vai ficar caro pra caramba. O cara que é mais pobre, ele vai ter que morar na periferia, longe pra caramba. Consequentemente, ele vai ter que usar mais transporte público, que consome combustível fóssil, que polui o meio ambiente. Não seria mais fácil você diminuir o raio de uma cidade pra cima, ou no caso, aumentar pra cima. Crescer verticalmente. Crescer verticalmente, em vez de expandir, do jeito que muito... Cara, a cidade brasileira faz muito isso. O cara se expande, aí às vezes não compensa o cara atravessar a cidade. Mas aí isso é culpa do plano diretor. Isso na verdade é culpa desse pensamento, tipo, eu vou falar estatista, mas muitas pessoas pensam assim de que, tipo, não, eu vou resolver o problema do meio ambiente proibindo que as pessoas desmatem aqui. Só que não criou um incentivo correto para fazer isso. Eu acho que outro exemplo perfeito é o dos canudos, né? Que os canudos foram proibidos, aí agora eles não usam canudos, usam copos plásticos. Piora muito mais o meio ambiente. A tartaruga não come copo plástico. Não, mas as baleias, porque aí já é outro organismo. Não, aí... Foda-se. As baleias podem comer, as tartarugas Baleias que estavam pegando. Mas então, sobre o porquê que a gente está discutindo a importância do meio ambiente, é justamente tudo que vocês falaram um pouco. Porque o meio ambiente, isso que a gente... ele dá um aporte do que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que está diretamente ligado ao nosso bem-estar humano. O que são os serviços ecossistêmicos? Lá a gente tem um suporte, que é a ciclagem de nutrientes, formação de solo, produção primária. Isso tudo vai fornecer a provisão, regulação e uma pegada cultural. O que seria a provisão? A provisão é que ele está falando de comida, água doce, madeira, fibra. Isso está diretamente ligado à construção de casa, a desenvolvimento urbano, à segurança, acesso a recurso. A regulação seria uma regulação do clima, contra o controle de inundações, controle de doenças, purificação do ar.
toda essa interação do meio ambiente, essa manipulação do ser humano do meio ambiente está diretamente ligado ao nosso bem-estar. E é por isso que é um problema, é um paradigma, talvez até um paradoxo, como é que a gente vai utilizar melhores os recursos naturais sem diminuir o bem-estar, porque uma coisa é certa, ninguém quer diminuir o bem-estar humano. E aqui eu estou falando do bem-estar humano em todos os seus aspectos, na saúde, na segurança. Por exemplo, a pessoa que tem, nós aqui, temos a condição de ter a certeza que amanhã a gente tem comida, é diferente da situação de uma pessoa que amanhã que hoje está se preocupando no que vai comer amanhã. Isso tudo está ligado ao aporte do recurso natural fornecido pelos serviços ecossistêmicos. E aí que entra o jogo, porque aparentemente, se tudo está ligado do meio ambiente para o recurso do bem-estar humano, tem muita gente querendo aproveitar disso e regulamentar isso. Aí a gente tem como regulador principal o Estado em si, de regular os estados do modo geral. De regulamentar o que você pode consumir, o quanto você pode consumir, sendo que na verdade isso é um pouco injusto, no sentido de que não considerar que as pessoas consigam pensar de forma natural e individual de solucionar esses problemas, né? Aí a gente está falando de basicamente tudo, de uso de plástico, de privatização das reservas, de economia dos recursos naturais. A pergunta que eu tenho para vocês assim, sobre todos os problemas que o meio ambiente pode trazer, quais para vocês é o que mais pega para vocês hoje? Do ponto de vista da engenharia, eu acho que é o comodismo. Comodismo. Ninguém quer mudar o jeito que as coisas já são feitas. Por exemplo, se usa muito aço na construção, sendo que poderia usar a madeira, que é replantável. Até onde eu sei, você não consegue plantar aço. Agora, madeira você planta, ela cresce. Tem um pau-ferro aí. Será que depois coloca a bateria na... Genial, entende? Por que a gente não começa a usar árvore para fazer as construções? Pelo menos de baixo custo. Eu sei que ela é um pouco mais cara a madeira, mas por que ela é mais cara? Porque ninguém usa, né? Para construção. Porque não pode. Oi? Porque não pode. Também tem isso, regulações. Tem algumas regulações que algumas madeiras não podem ser utilizadas. Por exemplo, a situação aqui mais seria a questão de áreas protegidas. Em Rondônia, basicamente 50% do estado é protegido por alguma coisa, seja por questão de índios, seja uma área de proteção permanente, né? Então é difícil derrubar essas áreas. Mas assim, falando, não, fugir da legislação. Daria para o governo mesmo entender que isso seria uma maneira mais sustentável de construção do que usar aço ou do que usar concreto. Concreto, inclusive, uma das partes do concreto é justamente o cimento. Cimento responde aproximadamente por 5% do que interfere na camada de ozônio do mundo. É disparado o maior causador da efeito estufa. Isso é por conta de um componente químico do cimento? Porque como ele é produzido por clinker e gesso, gipsita, desculpa, no processo dele de unir esses dois, libera muita... E o segundo pior, que também é da engenharia, é o petróleo. Então, assim... não está muito legal, né? Não tá muito Porque aí legal. a gente entra no tema de poluição, que Isso. dentro do meio ambiente, um dos vários temas que a gente pode abordar sobre o meio ambiente, a poluição é o que atinge tudo e a todos, né? Lembrando que poluição não é apenas uma ação antropológica que causa prejuízo a todas as formas de vidas, mas também a poluição é algo natural que acontece. O vulcão, quando entra em erupção, emite uma quantidade de gás carbônico, de monóxido de carbono muito grande, que afeta ali a água, enfim, toda a condição de vida que está em volta dela, mas é uma condição natural. A discussão é que com o advento do ser humano na Terra, né, a gente aumentou e intensificou os graus de poluição e as formas de poluir, né? A gente tem, aí sim, exclusivamente poluição antropológica, no sentido que só o homem faz, que é a poluição sonora, e a poluição de luz, poluição... Tu diz. da luz. Energia elétrica?
Não, poluição Visual. exatamente. No sentido de a gente ter tanta lâmpada. Cara, mas eu acho que eu sou otimista demais em pensar essa questão de poluição, porque tipo, eu penso assim que a humanidade ela foi resolvendo os problemas dela aos poucos, tá ligado? Sim. Se você for pensar, antigamente, lá quando a gente era os homens das cavernas, cara, a galera não conseguia ficar muito junto, não conseguia viver muito porque não tinha comida. Tinha que ficar andando. Tinha que ficar andando, beleza. Aí veio o advento da agricultura. Show, resolveram o problema da fome e começaram a se colocar num lugar só, até porque isso dá mais segurança. Aí a expectativa de vida da galera começou a crescer. Aí surgem alguns problemas. Poluição, e quando você vai juntar uma galera toda num lugar, você vai criar poluição, seja de lixo, seja de esgoto, qualquer coisa do tipo. Exato. E, consequentemente, problemas sociais, porque daí você começa a ter problemas ali de discussões, brigas, guerras, enfim. Aí, a galera, o ser humano foi melhorando isso. A que ponto? Cara, a expectativa de vida, sei lá, há 200 anos atrás não chegava a 40 anos. Hoje, facilmente, claro, tem países que é muito ruim, mas, tipo, facilmente a média da população vive mais de 60 anos. Então, tipo, os problemas estão sendo resolvidos. Muita gente fala, mas o petróleo vai acabar, a gente tem que proibir o petróleo de ser utilizado, não sei o quê. Antigamente usava óleo de baleia. Quase acabou com todas as baleias do planeta, tá ligado? Então, aí veio o petróleo. Ele é poluente? É, mas eu acho que é um pouco melhor do que o óleo de baleia. Aí veio o advento da energia elétrica. Na verdade, eu acho que a energia elétrica foi um pouco antes, mas ela foi disseminada depois. Energia elétrica já melhorou um pouco mais. Então, tipo, problemas são criados e são resolvidos. Só que ele só tem a capacidade de ser resolvido antes de criar, vamos dizer assim, um cataclisma, se as pessoas têm liberdade para empreender no sentido nem de criar uma empresa, mas de empreender soluções, de pensar, de resolver. Cara, por que eu não vou fazer isso aqui? Sei lá, porque parece ser bom. Eu não vejo como não evoluir nesse sentido se as pessoas são livres para criar novos produtos, criar novas soluções e tentar. Eu acho que inevitavelmente a gente resolve esse problema. Em verdade faz bastante sentido no sentido que todo problema... Faz sentido no sentido que faz bastante sentido no sentido que, de fato, a humanidade vem solucionando seus problemas à medida que eles surgem, né? E o meio ambiente, eu estava até comentando esses dias atrás que uma guria está falando que por agora essa discussão do meio ambiente está muito em voga, né? E eu falei, pois é, imagina como era 10 anos atrás. A discussão não era muito, não tinha pegada sustentável na engenharia, na economia, não tinha, né? E agora está sendo discutido, então quer dizer que a gente está começando a levar esse debate em um outro nível e debater no sentido de propor uma solução para esses problemas. Aí a gente entra num outro problema, um problema do problema na real. Acho que é a raiz do problema de verdade. Que é as soluções simples para problemas complexos, traduzindo populismo, né? Não é fácil, não é com Greta, não é com... Qual o nome da outra guria, que era a opositora da... não sei, eu nem vi o vídeo dessa menina Naomi. Eu vi que ela apareceu lá, mas não não é Greta, não é Naomi, que é a opositora, uma criança também, assim, bolsonaramente falando, duas pirralhas, que falando sobre que a gente tem que proteger o ambiente de uma forma simples, que vai de fato trazer soluções para os problemas complexos que a gente tem. Porque quando a gente fala de utilizar de recursos naturais de uma forma sustentável, isto é, de uma forma melhor, a gente tem que levar em conta de uma galera que nem sequer tem acesso a esses recursos. E a gente tá falando de vida, né? Quando a gente fala para não tem que cuidar do meio ambiente ou a indústria farmacêutica não tem que poluir tanto, a gente tá falando de remédio que salva a vida de pessoas. Quando fala de as empresas não deviam produzir tanta energia elétrica que causa problema. A gente tá falando de vida de pessoas que às vezes são salvas por um equipamento elétrico. Então, tipo, parece ser bonito, estamos salvando o planeta, só que quantas pessoas não estão sendo ceifadas nesse meio do caminho? É muito fácil olhar para um caminho e não ver... A gente tem o direito de escolher. E tem um outro aspecto que esse processo de desenvolver uma tecnologia para solucionar um problema, nesse processo tem gente morrendo. Porque tem gente com problema agora, esperando um remédio agora, tem gente agora esperando um banheiro, um saneamento básico, tem gente que está no hospital morrendo porque ainda não chegaram esse recurso a ela, que aparentemente como eu falei no começo, é um paradoxo. Tem que
utilizar os recursos de forma sustentável, mas porém tem a pegada do bem-estar humano e como a gente vai gerir isso. Tá vendo como é complexo? É que vai tudo... Não é uma coisa de Greta, não é uma coisa de Naomi dando palestra como se tudo fosse bonito, belo e moral, sabendo que o problema tá aqui, tá na sua região, tá na falta de esgoto, tá na falta de arborização, tá na falta de tratamento de água, tá na falta de limpeza de hospitais. O problema tá mais local. Eu acho que se a gente se concentrasse em cada cidade, para ficar mais local ainda, mais cidade, preocupado em transformar e melhorar a sua condição local, em vez de se espalhar, né? E em vez de ficar gritando pro mundo e o fundo que a Amazônia tem que ser salva, não sabem a metade da realidade da galera que mora no meio da Amazônia. É que aquele bagulho, é uma disruptiva. O meio ambiente virou uma religião. Virou um budismo, né? Não, temos que salvar o meio ambiente. A gente pode morrer desde que o meio ambiente sobreviva, não tem problema. Enquanto eu acho que é o contrário. Talvez, vou falar de um jeito assim, entre o meio ambiente e o ser humano, eu prefiro que salve o ser humano, tá ligado? Claro que o ser humano precisa do meio ambiente, óbvio. Só que, tipo assim, num curto prazo, se você tiver que escolher entre proteger uma floresta e proteger o ser humano, cara, o ser humano é mais importante. Então, ele vai criar soluções, sabe? Isso aí é justamente o debate atual. Como é que a gente faz isso otimizando os recursos naturais? Essa é a pegada da vez, assim, do século XXI, diria. Porque é muito engraçado que essas pessoas que são cientistas ou essa Greta da vida parece que tem a solução para tudo. Né? Parece todo que bom populista. Ele tem a solução para tudo e resolve tudo. Só que muitas vezes o que acontece é que as soluções, entre aspas, deles, no futuro criam mais problemas, ou que eles vão criar mais soluções para esses problemas, ou que criam mais problemas. E viram uma bola de problemas gigante, onde ninguém resolve nada. Isso acontece muito. E nesse sentido a gente pode já entrar num tema que é caro para nós, no sentido da eficiência de promover essas soluções. Estado versus privado. Aí a gente entra, né, no que a gente acredita que se uma coisa for mais desregulamentada e talvez privatizada, as coisas poderiam ser melhores no sentido do meio ambiente. O que vocês acham de privatização do meio ambiente? Aí que tá, se o cara vai lá, compra um pedaço de floresta, por exemplo, é dele. Daí ele pega e taca fogo em tudo, e aí? Aí era dele. Só que, tipo, isso não faz muito sentido do ponto de vista econômico, tá ligado? É por isso que o Estado, soluções estatais sempre tendem a falhar, porque eles não têm incentivo de lucro. Eles não têm incentivo de, tipo, saber se aquilo vai dar certo ou errado. Porque, no fundo, o dinheiro no bolso é o que conta pra saber se uma coisa está certa. Então os caras até brincam. O elogio mais sincero é o dinheiro no bolso. Todo mundo pode chegar, dar um tapinha no seu ombro e falar, não, o seu podcast tá legal. Mas só quando o cara pagar pra ouvir o seu podcast que ele vai estar dando um elogio de verdade. Aí você vai ver se ele é sincero ou não. Porque ele tá consumindo. Porque ele tá consumindo de fato. Então, tipo, o Estado proibiu de cortar árvore. Isso no fundo não vai ser efetivo. Agora, o cara comprou o terreno. Por que ele ia ter o interesse em destruir todo aquele terreno que ele tem? Exato. Qual o incentivo, sabe? Tipo, fica de recomendação no site Instituto Mises Brasil, tem muitos artigos falando sobre o Manifesto Libertário e o meio ambiente, vários artigos nesse sentido. E lá tem um artigo que se chama Manifesto Libertário, que ele traz 4 perguntas que eu vou fazer aqui e a gente discute ele e vai desenvolvendo a ideia. A primeira é: se permitirmos a privatização dos parques e reservas nacionais, como se pode garantir que eles continuarão a existir ou que eles sequer estarão disponíveis? O que vocês acham? O principal incentivo é o dinheiro. Meio ambiente, hoje em dia, é uma coisa que é caro. É muito legal você ir num parque e ver um monte de árvore diferente. Todo mundo gosta disso. Inclusive, pessoas que pagariam dinheiro para isso. Tem gente no Brasil hoje em dia que paga para ver aquele maior cajueiro, não é? Cajueiro, acho que tem no Nordeste, não é? Isso. As pessoas pagam dinheiro para ver uma árvore gigante. Qual o incentivo melhor faz isso? Super sentido. Imagina, você vive no centro de São Paulo, só vê prédio, carro. Não faz sentido você pagar para passar um dia num parque. Mas
diga de passagem, é um puta do cajueiro. Exatamente. É um cajueiro gigante. Porque ele é o único, né? Porque ele é o único. Porque o cajueiro zaço. Sim, ele é o único. Imagina, São Paulo todo cinza. Faz um negócio verde, pequenininho, com 100 por 100 metros. Não, é um paraíso. Já é um paraíso, entende? Eu pagaria pra ir no centro de São A Paulo. gente não foi quando a gente tava lá em São Paulo, naquele Liberdade, jardim, né? naquele jardim japonês lá, tipo, cara, não tinha nada. Sim. Mas era um oásis no meio de concreto, Que tá é ligado? Tinha a aguinha, né? Tinha um rio de rachizinho ali. Então, tipo, faz super sentido desse ponto de vista o cara poder explorar financeiramente aquilo. Imagina um rico que quer passar as férias em algum lugar. Quer passar as férias num prédio ou no lugar mais afastado possível e mais calmo, mais zen. O ecoturismo é uma potência que está crescendo, Se não me né? engano, o hotel mais caro do mundo, ele fica na África do Sul. É o único hotel 5 estrelas do mundo que ele fica no meio da savana. É um hotel literalmente em cima das árvores, onde a pessoa tem os quartos gigantes em cima das árvores, coisas e tal. As pessoas pagam muito. Você acha que o dono daquele hotel não tem interesse em preservar aquela savana? Tipo, não faz sentido pensar que não, tá E ligado? é essa pegada que mais ou menos o artigo ele dá uma respondida nessa pergunta. É que empresários não produzem produtos que não vão ser vendidos. Sim. Se você comprou uma propriedade na intenção de preservar, não faria sentido você destruir aquele local, porque as pessoas não vão comprar o seu produto. Já que você prometeu, já que você está com viés de preservar, não faz sentido. Então, o que na verdade, no final das contas, o que vai incentivar é o tipo de consumo que as pessoas vão dar no sentido dos produtos fornecidos em relação à preservação. O que eu quero dizer com toda essa frase Eu gigante? me perdi nessa frase, pra ser bem sincero. É que é o seguinte, se você é a favor, como tu falou mais cedo, o veganismo é um bom exemplo de como hábitos de consumo Você pode mudar o a vida da mercado. pessoa, exatamente. Não usar produtos É animais. que a gente não falou aqui no podcast, dá pra dar uma introduzida nisso aí. Se você pegar aí, muito vegano achava, não, você não pode consumir isso e aquilo. Só que quando realmente começou a aumentar o número de veganos, o mercado começou a captar isso. Bom, vamos fazer produtos veganos. Aí o cara olha lá o rótulo do produto dele e vê, a empresa não consome isso, não consome isso, então eu vou comprar. Cara, você vê hoje muito produto vegano no mercado. Por quê? Porque existe um mercado para isso. As pessoas estão mudando o hábito de consumo dela porque ela acredita numa ideia de preservação. Então, tipo, isso acontece. Imagina se o Estado fizesse isso. O veganismo para mim, é um bom exemplo de como o mercado pode dar conta de solucionar um desses problemas. A segunda pergunta que o artigo traz é: não irão os proprietários danificar a terra, os animais, as plantas e outros recursos? Eu perguntei. Já foi respondida essa pergunta aí. A gente Basicamente a primeira pergunta. Né? Com certeza não. Não? Eu acho que não, eles não vão desmatar. Inclusive tem pessoas que usam aqueles argumentos, mas e se para plantar for mais vantajoso do que ele preservar, coisa e tal? Cara, isso daí não se sustenta muito porque a agricultura no mundo tem diminuído as terras. Tem aumentado a produção, os caras estão aumentando a produção e diminuindo o espaço. O que faz muito mais sentido também, ele produzir mais e menos espaço, gasta menos, coisa e tal. Então, um retorno maior. É um retorno maior. Imagina se todo mundo fosse fazer isso, fosse toda a Amazônia produzindo agricultura. Todo o preço ia cair, ninguém ia comprar nada dali, porque todo mundo ia teria praticamente comprado, entende? Não tem por que eu fazer mais do mesmo. É algo diferente. Outra pergunta. Não podemos permitir que animais tenham dono e que sejam comercializados como se fosse propriedade. É um argumento mais utilizado. Isso é muito complexo. Animais, no sentido Tipo que aqueles você animais tem uma silvestres. propriedade de reserva, agora você vai tirar, sei lá, um filhote de papagaio e vai vender. Sim. É isso. Então, eles acham que eles não acham pode. que se você é dono de uma propriedade privada, Você não é dono do uma animal. provisão, você é dono do animal. Se você é dono do animal, você pode vender. Mas tu Justo, é, tá ligado? belo e moral. Mas se você não quer um animal silvestre, você quer advogar na causa de que ter animal silvestre não é o melhor comportamento de ter um pet em casa, você simplesmente não compra e advoga e Argumenta, convence as pessoas. convence as pessoas Não, no faz sentido. boicote. Ou exatamente. Exato. Boicote eu acho que é um exemplo muito
direto. Beleza, vai me seguir? Tá, não falo da empresa. Mas, por exemplo, se o boicote do cara não é tão eficiente assim, já que tipo, a maioria das pessoas faz Aí- tal coisa e ele tá lá isolado. Só que daí você tende a pensar que essa causa não é tão boa. Se essa causa não junta pessoas pra fazer um boicote eficiente, Então pronto. dá né? a entender que as pessoas não se preocupam com isso. Isso não Verdade. deve ser tão relevante. Verdade. Não é porque é uma ideia que eu acho caro para mim, que para mim seria ideal, que necessariamente ela É pra todo mundo. é aceita pela humanidade. Mas se todo mundo achasse legal o nazismo, pro Hitler ali, para todo mundo seguir o Hitler, era super legal o nazismo. Hã? Estaria aí, né? Eu sei que é um exemplo quase lá É, fora, quase lá quase, longe, mas é Você mais foi ou menos. longe, você foi longe. Não, mas basicamente o que quer falar é que a maioria não pode se culpar no desejo de poucas pessoas. Né? Exato. Basicamente, Basicamente isso. E para última pergunta, e talvez indo para nossa reta final, estamos ficando sem terra. O que nos restará para proteger? Essa Como assim? pergunta ela tem um sentido que ele vai comentar sobre de fato a eficiência do Estado e do setor privado. Aí ele comenta um exemplo dos Estados Unidos, aí ele apresenta o mapa, né, nesse artigo. Nos pontos que amarelo que apresentou no mapa são os pontos que o governo dos Estados Unidos foram lá, tiraram todo o recurso natural que estava lá e a terra ficou lá. Sem vida, sem nada, ninguém pode morar, ninguém pode fazer nada. Ou seja, inutilizou o local. A ideia, um dos argumentos pela galera que é contra a privatização é que isso aconteça. Ah, tá. Então, tipo, as pessoas desmatavam, destruíam o lugar e deixou abandonado. Exato, aí tipo, agora que acabou com tudo, e agora? Tá acabando as terras e quem é que vai proteger? Quem é que vai proteger o meio ambiente? Isso daí, pra mim, pelo menos, parece ser bem lógico, que em algum momento os lugares que estão bem povoados vão acabar as terras, as pessoas vão ter que começar a migrar pra lá. População cresce, espaço terrestre é um recurso escasso, então uma hora as pessoas vão pra lá e vão ter que... Você não precisa nem ir muito longe. Você pega no Brasil, se não me engano, 54% de área pertence à União. 54% do território brasileiro pertence à União. Onde? Beira de rio, beira de mar, florestas. E aí você vê assim, Subsolo. tipo... subsolo. Aí você fala assim, tá, mas como é que as pessoas vão morar lá? Não pode. Por quê? Porque pertence ao Estado. Ele que vai cuidar. Só que, por exemplo, só as Forças Armadas, se a gente fosse contar de fronteira, se você colocasse um soldado do lado do outro, tipo, você não conseguiria. Ia ter uma distância, eu acho que de 5, 10 quilômetros. Só na parte de floresta amazônica, tá ligado? Isso só pra fronteira, não tô nem falando do meio. É impossível o Estado fiscalizar isso. Então, quando você descentraliza também a segurança, a proteção daquele lugar. A pessoa tem o seu terreno, vai proteger, pô. Pelo menos é o que eu acho. Pois é, quem vai proteger, eu acho que a resposta mais ideal seria eu, ou o André, ou o Edward. Quem for dono. Quem for dono. Eu tenho. Quem tiver interesse. Eu tenho o maior incentivo de proteger a minha casa, por exemplo. Inclusive tem um exemplo que eu tava falando com a minha noiva. Ui. E tem um cara lá da Europa que, Minha noiva, que coisa bonita, né, cara? que se importa Fala, muito você esse que é negócio coisa de preservar a Amazônia. E aqui do outro lado do Rio de Porto Velho, ele comprou uma área gigantesca Só pra preservar. só pra não fazer nada, pra ninguém mexer. Ou Não, seja, o cara do Fortnite, né, também. Ele? O cara do Fortnite também criou, comprou era um uma... europeu, não sei. Não sei. Mas o cara do Fortnite comprou uma área gigante e começou a preservar a floresta. Não faz nada, só preserva. Né? Pegando essa ideia do André, vou citar aqui alguns exemplos de preservação feito por iniciativa privada. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Ó, lá no Rio Gilo, no Novo México, tem 48 mil acres de preservação ambiental de pássaros, de fomento à preservação da natureza, da flora, feito por iniciativa privada. Um exemplo maior que eu lembro aqui do Brasil é em Inhotim, em Minas Gerais. Lá eles têm uma coleção botânica gigante, muito biodiversa, eles fazem também essa pegada, incentivo de preservação do meio ambiente. Tem um grupo privado que ela estimula a conservação, ela tem a condição de lhe dar dinheiro para você preservar por exemplo, você tem uma terra ou qualquer coisa que precisa de uma reestruturação, você pode contatar eles te dão um aporte financeiro para você promover o meio ambiente ali. Se chama The Nature Conservancy.
o nome da instituição. E para falar sobre um pouco de regulação, tem um exemplo muito legal que o artigo traz, que é o seguinte: a ONU proibiu o comércio de marfim lá no Quênia, né? Porém, mesmo com essa proibição, o comércio do marfim aumentou e a população dos elefantes diminuíram. A gente tá falando de regulação de regula- oferta e demanda, né? Exato. Se você diminuir a oferta, o que vai fazer? O preço vai aumentar. Logo, mais pessoas vão querer consumir isso. Tem outro- Vender de casa. No Zimbábue e em Botsuana, lá não é regulamentado. O que aconteceu, lá ainda continua a caça de elefante, porém a população aumentou 5%, a população de elefantes durante as últimas décadas, de 30 mil para 40 mil durante os anos 90 até hoje, e lá não é feito de uma forma predatória a caça, é mais no sentido, tem um manejo que a própria comunidade faz. Como o pessoal faz com peixe, né? Exato, é um manejo. Pescar na desova, coisa e tal. Isso aí faz muito sentido, porque, por exemplo, se tem uma lei falando que é proibido matar elefante, o incentivo vai ser que as pessoas mais más possíveis, que vão querer matar elefante de uma vez rápido, porque tem uma lei proibindo, vão fazer isso, por isso que... E o preço vai aumentar, você vai atrair pessoas para esse comércio, porque vai ficar super caro o marfim. E são pessoas que más, né? Pessoas E que eu acho que isso aí é um pouco as pessoas superestimam a capacidade de uma lei, né? Acho que realmente vai solucionar o problema do mundo alguém escrever no papel. Não pode fazer isso. A prova disso, não pise numa grama. Quantas vezes você não viu uma placa, não pise numa grama, pisando numa grama? O que isso ajuda? Você só pisa para afrontar. Não, tem um outro exemplo que ano passado teve um youtuber chamado MrBeast, que ele fez uma ação de que se você doasse $1, ele plantaria uma árvore. E aí foi no mundo todo mobilizado, acho que foi de outubro a dezembro de 2019. Nesse meio tempo, ele conseguiu levantar $20 milhões, que logo ele vai conseguir. Sendo que o Elon Musk doou $1 milhão para ele, por exemplo. Então ele vai conseguir plantar 20 milhões de árvores, que é muita árvore, entende? E foi o quê? Um youtuber, uma pessoa que simplesmente é famosa, se mobilizou e conseguiu muito dinheiro. O Estado não conseguiria fazer isso nunca, não. Mesmo com 5, 7 ou dezenas de vezes mais dinheiro do que ele. Entende? Por quê? Tem uma outra organização que eu descobri recentemente que se chama 8 Billion Tree, 8 bilhões de árvore. Você pode entrar no site deles, 8billiontree.com e lá você pode e você pode ir lá comprar as miçangas deles, né? Que eles têm umas miçangas lá que eles vendem. Todo ambientalista tem umas miçangas para vender, né, cara? Eu acho show isso. E você também pode doar dinheiro para eles. Com todo E eles têm o objetivo de plantar 8 bilhões de árvores no mundo. E eles têm quanto já? Eu teria que entrar no site agora para ver, mas eles já estão atuando ali no Amazonas, já estão em Tocantins, eles têm abrangência no mundo todo, eles estão chegando no Brasil por agora. Quem quiser conhecer, pode seguir eles no Instagram, no Facebook, eles estão em todas as redes sociais e conhecer mais. 8 bilhões de árvores, só que em inglês seria 8 billion trees. Uau. Certo? Pessoal, muito obrigado, um beijo para todo mundo. Peraí, só concluir o assunto. O que falta? Perdão. Basicamente gente, se vocês querem salvar as árvores, se vocês querem salvar o planeta, mobilizem-se vocês. Criem organizações, juntam uma galera e façam um movimento para isso. Não peçam que políticos façam isso. Advoguem a causa. Isso, argumentem. Porque geralmente, quando você pedir para um político fazer isso, ele vai piorar a situação de algum modo. Beleza? Agora sim. Agora sim. Mais alguma coisa? Basicamente, senhores, embora existam muitas leis que regulamentem essa área, não tem nenhuma lei falando que é proibido você plantar suas próprias árvores. Então, você pode começar salvando o planeta plantando. Isso não é errado, você pode fazer isso também. Inclusive, a gente podia fazer um plano agora. Um pacto agora. Agora vamos plantar uma árvore, 10 árvores para cada view? 20. Para cada ouvinte? Fechou. Bora, Cada 20? Cada ouvinte. Vai tirar foto e vai publicar? Tirar foto e publicar. 10 árvores. Desse podcast. Desse podcast. Então vai ser para sempre. Não, desse podcast sempre. até o fim de março. Fechou. Ok, Fechou até o fim de março. Coloquem 10 as mãos aqui, senhores. Não, Quem tá pensando? menos. Então 10 árvores para cada view até o final de março. Fechou? Vai.
esteja ágil. Muito obrigado, Vitor, de novo, por estar aqui com a gente debatendo. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Edson. Esse foi o Pra Ser Sincero dessa semana. Eduardo. Beijo, tchau, galera. Sobe a Valeu, galera.